Ajustamento criativo. Primeiro, o pré-contato e o processo de contato. 1. Fisiologia e psicologia. Embora não haja nenhuma função do organismo que não seja essencialmente um processo de interação no campo organismo/ambiente, a qualquer momento, a maior parte da grande maioria das funções animais está tendendo a completar-se dentro da pele, protegida e inconsciente. Não é função de contato. Os contatos estão na fronteira, mas de forma natural a fronteira muda e pode até, nas dores, estar bem dentro do animal. E eles essencialmente entram em contato com o novo. Os ajustamentos orgânicos são conservativos. Foram embutidos no organismo durante uma longa história filogenética. De modo presumível, em algum momento, toda função interna foi também uma função de contato, aventurando-se no ambiente e padecendo-o. Por exemplo, o peristaltismo, locomoção, a tato-digestão osmótica, a mitose, sexualidade, etc. Mas no presente, mesmo em situações de emergência, a regulação ocorre com pouco contato como o novo. O sistema de ajustamentos conservativos herdados é a fisiologia. Naturalmente, ela está integrada e se regula como um todo, não é uma coleção de reflexos elementares. Os antigos costumavam chamar essa inteireza da fisiologia de alma, e a psicologia, a ciência da alma, incluía também a discussão da fisiologia. Mas preferimos tornar objeto da psicologia o conjunto específico dos ajustamentos fisiológicos que também estão em relação com o que não é fisiológico, isto é, os contatos na fronteira no campo organismo/ambiente. A diferença definidora entre a fisiologia e a psicologia é o conservadorismo autorregulador, relativamente autossuficiente da alma, e o confronto e a assimilação da novidade pelo self. Veremos de acordo com isso que o caráter de estar presente numa situação e o ajustamento criativo constituem a função self. Num certo sentido, o self nada mais é do que uma função da fisiologia. Em outro sentido, não faz em absoluto parte do organismo, mas é uma função do campo. É a maneira como o campo inclui o organismo. Ponderemos sobre essas interações entre a fisiologia e o self. 2. Pré-contato, periódico e aperiódico. Uma função fisiológica completa-se internamente, mas em última instância, nenhuma função pode continuar a fazê-lo. O organismo não pode se preservar, sem assimilar alguma coisa do ambiente, sem crescer, ou expelir algo no ambiente e morrer. Assim, as situações fisiológicas inacabadas excitam com periodicidade a fronteira de contato devido a algum déficit ou excesso. E essa periodicidade se aplica a todas as funções, seja o metabolismo, a necessidade de orgasmo, a necessidade de dividir, a de exercitar ou repousar, etc. E todas estas ocorrem no self sob a forma de anseios ou apetite, fome, ânsia de excretar, sexualidade, cansaço, etc. Podemos compreender, baseados nisso, por que respirar desempenha semelhante papel interessante na psicologia e na terapia. Psique ou animus são o alento. Respirar é uma função fisiológica, e apesar disso, o período em que requer o ambiente é tão frequente e em realidade contínuo, que está sempre a ponto de se tornar consciente, de se tornar um tipo de contato. E no processo de respiração, observamos que o animal é, por excelência, um campo, e que o ambiente está dentro, ou é essencialmente penetrante a cada momento. E assim, a ansiedade, a perturbação da respiração, acompanha qualquer distúrbio da função self. Desse modo, o primeiro passo na terapia é entrar em contato com a respiração. As funções conservativas tornam-se contato também quando uma situação nova se dá devido a um mau funcionamento consciente. Estas são as dores aperiódicas. Comparemos os anseios periódicos e as dores aperiódicas. Nos anseios e apetites, a figura de contato se desenvolve, por exemplo, a sede e a possibilidade de água e o corpo, o desequilíbrio, é fundo e retrocede cada vez mais. Isto também é verdadeiro com relação à ânsia de excretar, que sadiamente é uma ânsia de soltar. Na dor, presta-se cada vez mais atenção ao corpo como sendo a figura de primeiro plano. Assim, a máxima terapêutica clássica é: o homem saudável sente suas emoções, o neurótico sente seu corpo. O que naturalmente não é negar, mas mais exatamente indicar que na terapia tentamos ampliar a área da awareness corporal, porque é devido ao fato de que algumas áreas não podem ser sentidas, que outras estão indevidamente retesadas durante o excitamento e são sentidas como dolorosas. Outras novidades se dão na fisiologia conservativa em decorrência de estímulos ambientais, percepções, venenos, etc. Estes são aperiódicos.
Defrontam-se com algum anseio ou apetite que lhes responde, e em cujo caso tornam-se centros da figura de contato em desenvolvimento, com o corpo cada vez mais como fundo. Ou então, são amolações irrelevantes, e assim por diante, em cujo caso se tornarão dores, com o corpo em primeiro plano e o empenho em aniquilar a novidade da figura, para se tornar inconsciente de novo. Por último, há as novidades na fisiologia que são particularmente decisivas nas neuroses, os distúrbios da autorregulação organísmica conservativa. Suponha, por exemplo, que o ambiente não satisfaça um anseio ou apetite e que as funções de emergência, acesso de raiva, sonho, perda de consciência, etc., não possam operar ou estejam exauridas. Haverá, então, um reajustamento da fisiologia, uma tentativa de estabelecer um novo conservadorismo inconsciente sob as novas condições. Isto também ocorrerá se houver exigências ambientais crônicas e dolorosas, ou corpos estranhos persistentes dentro do corpo. É óbvio que todos esses ajustamentos fisiológicos ad hoc não podem combinar-se facilmente com o sistema conservativo herdado. Funcionam mal, geram doenças e dores. Mas está claro que são uma fisiologia secundária, porque a novidade não leva à awareness e ao ajustamento criativo, mas se torna ela própria, inconsciente e, parcamente, organicamente, autorreguladora. A postura deformada é um exemplo. Não sendo mais novidades, essas estruturas não aparecem no self, no contato, porém estão evidentes, como veremos, precisamente nos defeitos e fixações do funcionamento do self. O ajustamento medíocre entre a fisiologia herdada e a nova fisiologia ocorre no self, mais uma vez com anseios ou sintomas periódicos matizados de dor. Desse modo, é com o acontecimento da novidade que a fisiologia se torna plena de contato. Diferenciamos as seguintes classes: os anseios e os apetites periódicos, o contato se desenvolvendo em direção ao ambiente. Dores aperiódicas, o contato se desenvolvendo em direção ao corpo. Estimulações, que se desenvolvem ou como apetites, emoções, ou como dores. 4. Reajustamentos da fisiologia devido a condições ambientais que surgem como deficiências na estrutura de contato, ou periodicamente como sintomas. Essas excitações ou pré-contatos iniciam o excitamento do processo figura/fundo. 3. Os primeiros estágios de contato. Os excitamentos na fronteira de contato emprestam sua energia para a formação de uma figura-objeto mais nítida e simples, aproximando-se dela, avaliando-a, superando obstáculos, manipulando e alterando a realidade, até que a situação inacabada esteja completa e a novidade assimilada. Esse processo de contatar tocar o objeto à mão, interessante ou apetitoso, ou expulsando do campo, por evitação ou aniquilação, o objeto perigoso ou doloroso é, em geral, uma sequência contínua de fundos e figuras, cada fundo esvaziando-se e emprestando sua energia à figura em formação, que por sua vez torna-se o fundo para uma figura mais nítida. O processo inteiro é um excitamento consciente crescente. Note que a energia para a formação figura provém de ambos os polos do campo, tanto do organismo como do ambiente. Ao se aprender algo, por exemplo, a energia provém da necessidade de aprendê-lo, do meio social e do ensino, e também da força intrínseca do tema. É comum, embora acreditemos que seja enganoso, pensar no interesse do tema como sendo catexado completamente para este a partir daquele que aprende e de seu papel social. O processo de contato é um único todo, mas podemos dividir convenientemente a sequência de fundos/figuras da seguinte maneira. 1. Pré-contato. O corpo é o fundo, o apetite ou o estímulo ambiental são a figura. Isto é o que está consciente como sendo aquilo que é dado, ou o id da situação, dissolvendo-se em suas possibilidades. 2. O processo de contato. A. O excitamento do apetite torna-se o fundo e algum objeto ou conjunto de possibilidades é a figura. O corpo diminui, ou, contrariamente na dor, o corpo torna-se figura. Há uma emoção. B. Há a escolha e a rejeição de possibilidades, a agressão ao se aproximar de obstáculos e os superá-los, e a orientação e manipulação deliberadas. Estas são as identificações e alienações do ego. 3. Contato final. Em contraste com um fundo de ambiente e corpo desprovidos de interesse, o objetivo vívido é a figura e está em contato. Relaxa-se toda a deliberação e há uma ação espontânea unitária da percepção, o movimento e do sentimento. A awareness está no seu ponto mais radiante, na figura do tu,
4. Pós-contato. Há uma interação fluida entre organismo/ambiente que não é uma figura/fundo. O self diminui. Neste capítulo, abordamos os 2 primeiros itens e, no capítulo seguinte, os 2 outros. Parece que o apetite ou é estimulado por alguma coisa no ambiente ou surge de forma espontânea do organismo. Contudo, naturalmente, o ambiente não excitaria, não seria um estímulo, a não ser que o organismo estivesse pronto para responder. E, ademais, com frequência pode-se demonstrar que foi um apetite vagamente consciente que nos colocou no caminho do estímulo no instante apropriado. A resposta vai em direção ao estímulo. O apetite é, não obstante, geralmente vago, até que encontre algum objeto com o qual trabalhar. É o trabalho do ajustamento criativo que intensifica a awareness do que queremos. Mas em casos de extrema necessidade, de déficit ou excesso fisiológico extremos, o apetite espontâneo pode tornar-se definido, vívido e nitidamente delineado até o extremo da alucinação. Na imperfeição de um objeto, ele produz um objeto, em grande parte de fragmentos de memória. Naturalmente, isto ocorre na repetição neurótica, quando a necessidade é tão esmagadora em sua influência, e os meios de aproximação são tão arcaicos e irrelevantes que um ajustamento criativo ordinário que assimile uma novidade real é impossível. Alucinar a ponto de obliterar o ambiente é uma função de emergência, mas chama a nossa atenção para o que ocorre na situação costumeira. Pois, no caso mais proveitoso de um apetite intenso, mas vago, com possibilidades no ambiente, o self funciona da seguinte maneira. A tendência à alucinação, a produzir o objeto, anima alguma coisa que é realmente percebida. Focaliza, rememora e antecipa espontaneamente essa coisa. Defronta-se não com o que existia a um momento, mas com um objeto feito de percepção e de imaginação, em contraste com um fundo de excitamento crescente. Semelhante figura já é uma realidade criada. Enquanto isso, o comportamento motor está acrescentando outras novidades ao todo que se altera rapidamente. Os processos de prestar atenção e aproximar-se. Há o início agressivo de novas possibilidades. Se houver obstáculos, a raiva e a aniquilação alterarão a realidade. E, em geral, nossa técnica ou estilo, as possibilidades aprendidas de manipulação contribuem para o que é percebido como um objeto e o determinam. Isto é, a partir do princípio e durante todo o processo, ao ser excitado por uma novidade, o self dissolve o que está dado, tanto no ambiente quanto no corpo e em seus hábitos, transformando-o em possibilidades e, a partir destes, cria uma realidade. A realidade é uma passagem do passado para o futuro. Isto é o que existe, e é disso que o self tem consciência, é isso que descobre e inventa. 4. A criatividade gratuita. De fato, muitas vezes parece que o self dificilmente está responsivo de alguma maneira às excitações orgânicas e aos estímulos ambientais, mas age como se, alucinando um objetivo e fletindo sua técnica, estivesse de forma espontânea causando um problema para si mesmo com o fito de forçar seu crescimento. Esse tipo de ato gratuito é por demais interessante. Parece, à primeira vista, ser neurótico porque dá tanta ênfase ao criativo e tão pouca ao adaptativo. Parece ser uma fuga da realidade, uma mera alucinação. Não obstante, é provavelmente uma função normal, porque, dado um campo tão complicado e sutil como o que os seres humanos têm, é plausível que um êxito espetacular exija a habilidade de fazer projetos ocasionais que não sejam em absoluto requeridos, de causar problemas para si próprio, e também de suspender a utilidade e o jogo. Certamente, embora a sabedoria seja, na maioria das vezes, fruto da solução de necessidades óbvias, a sabedoria e a loucura, mais características dos homens, sempre pareceram gratuitas. Além do mais, na ação gratuita neurótica, na fuga da realidade, temos de distinguir 2 aspectos. O primeiro é a expressão segura de situações inacabadas, inconscientes. Estas são os planos prolixos, os empreendimentos que nos deixam atarefados, as atividades substitutas, etc. Mas há também a expressão de insatisfação com o próprio self circunscrito, o desejo de mudar sem saber como, e daí a aventura irresponsável que, de fato, é muitas vezes perfeitamente sensata e integrativa, mas é sentida como irresponsável somente pelo neurótico. E ademais, como Yeats costumava dizer, sem um toque de irresponsabilidade não há refinamento nem poesia. Considere, além disso, o enorme gasto de esforço humano na criação de uma realidade superficial mais desejável,
seja ela feita de percepções e imagens nas artes ou de essências e explicações nas ciências especulativas. Sob um aspecto, esse esforço é inteiramente gratuito. É um trabalho somente da fronteira de contato. O aspecto não gratuito das artes é naturalmente a abreação catártica, a beleza servindo de pressentimento para liberar uma situação inacabada, reprimida. E as ciências especulativas têm a utilidade da aplicação pragmática. Não obstante, a apreciação ingênua da beleza e da verdade, um julgamento comum na antiguidade e que foi analisada definitivamente por Kant, tem a ver com a superfície em si. Não é um ajustamento do organismo ao ambiente, nem um completamento satisfatório de um impulso orgânico no ambiente, mas é um ajustamento de todo o campo ao self, à superfície de contato. Como Kant bem o disse, há uma sensação de propósito sem propósito. E o ato é céu puro, pois o prazer é desinteressado e espontâneo. O organismo está dormente. Há talvez uma função para ele. Num campo difícil e cheio de conflitos, onde quase nada pode existir sem deliberação, prudência e esforço, a beleza torna-se de repente um símbolo do paraíso, onde tudo é espontâneo, feras sem dentes e a rosa sem espinhos. Sim, ou feras com dentes, e heróis que podem ganhar ou perder grandiosamente. E onde, como disse Kant, a felicidade é a recompensa por boas intenções. Então, essa criatividade gratuita da awareness é verdadeiramente recreativa para um animal que requer recriação. Ajuda a relaxar nossa prudência habitual para que respiremos. 5. Criatividade/ajuste. No entanto, na maioria das vezes, podemos considerar a criatividade do self e o ajustamento organismo/ambiente como polos. Um não pode existir sem o outro. Dada a novidade e a variedade indefinida do ambiente, nenhum ajustamento seria possível somente por meio da autorregulação herdada e conservativa. O contato tem de ser uma transformação criativa. Por outro lado, a criatividade que não está continuamente destruindo e assimilando um ambiente dado na percepção e resistindo à manipulação é inútil para o organismo e permanece superficial, faltando-lhe energia. Não se torna profundamente excitante e logo definha. É inútil para o organismo porque não há nenhum completamento de situações fisiológicas inacabadas, sem, em última instância, material novo do ambiente para assimilação. Essa última característica é óbvia com relação, por exemplo, ao déficit metabólico, à fome, à alimentação, e da mesma maneira com os outros apetites. Mas às vezes não é notada com relação a situações inacabadas, secundariamente fisiológicas, da neurose. É a verdade na insistência ortodoxa sobre a transferência na cura, porque a relação com o terapeuta é uma situação social real. E a mudança de atitude de um paciente, quando desvia sua agressão de si próprio para seus introjetos a fim de assimilá-los ou regurgitá-los, é uma mudança na realidade. Mas devemos ir ainda mais longe e dizer o seguinte, que relaxar a deliberação, aprender a interpretar corretamente nosso caso e até sentir nosso corpo e nossas emoções não resolve no fim nenhum problema. Isso tudo faz com que uma solução seja novamente possível. Transforma a fisiologia secundária inconsciente, mais uma vez, num problema de contato criativo. Mas em seguida, a solução tem de ser vivida até o fim. Se o ambiente social ainda for refratário ao ajustamento criativo, se o paciente não puder ajustá-lo a si próprio, então deverá novamente ajustar-se a ele e manter sua neurose. A criatividade sem um ajustamento expansivo torna-se superficial. Nesse caso, primeiro porque não se nutre do excitamento da situação inacabada e o mero interesse no contato decai. Em segundo lugar, é ao manipular o resistente que o self se torna envolvido e comprometido. O conhecimento e a técnica, e uma parte cada vez maior do passado, acabados são postos em ação e questionados. Em breve, as dificuldades irrelevantes, a irracionalidade da realidade, comprovam ser o meio de explorar a si próprio e descobrir o que realmente pretendemos. As frustrações, a raiva, as satisfações parciais instigam o excitamento. Este é instigado em parte pelo organismo, em parte pelo ambiente resistente, destruído e estimulante. Fazendo mais uma vez uma comparação com as belas artes. A noção grosseana de que o momento criativo é a intuição do todo e que o resto é mera execução é verdadeira e, apesar disso, profundamente falsa. A intuição de fato prefigura o produto final. É projetada desde o começo sob a forma de uma alucinação. Mas o artista não entende o sonho, não sabe o que pretende. É o manuseio do meio que revela na prática sua intenção,
e o força a percebê-la. 6. Emoções. Para ilustrar a transição das excitações e estímulos do pré-contato para a formação de figura criativa do processo de contato, vamos considerar as emoções. Uma emoção é a awareness integrativa de uma relação entre o organismo e o ambiente. É a figura de primeiro plano de combinações diferentes de propriocepções e percepções. Como tal, é uma função do campo. Na psicoterapia, isso pode ser demonstrado experimentalmente. Por meio da concentração e de exercícios musculares, é possível mobilizar combinações específicas de comportamento corporal, e estas estimulam um tipo de excitamento desassossegado, por exemplo, retesar e soltar o maxilar, cerrar os punhos, começar a ofegar e assim por diante. E o sentimento de uma raiva frustrada. Mas se acrescentarmos a essa propriocepção a awareness ambiental, seja a fantasia, seja a percepção de alguma coisa ou alguma pessoa com a qual podemos nos zangar, a emoção se desencadeará imediatamente com plena força e clareza. De modo inverso, numa situação emocional, a emoção não é sentida, até que aceitemos o comportamento corporal correspondente. É quando cerramos o punho que começamos a sentir a raiva. Desse modo, a teoria de James Lange das emoções de que a emoção é uma condição do corpo, que é ao fugirmos que ficamos com medo, é parcialmente verdadeira. O que devemos acrescentar a ela é que a condição corporal também é uma orientação relevante e uma manipulação potencial do ambiente. Isto é, não é correr, running, mas fugir de alguma coisa que causa medo. Se pensarmos no funcionamento de um organismo no seu ambiente, a necessidade de tais combinações integrativas torna-se evidente. O animal tem de conhecer imediata e fielmente quais são as relações do campo, e tem de ser impelido pelo conhecimento. As emoções são o tipo de conhecimento motivador que permite ao animal experienciar o ambiente como sendo seu, crescer, proteger-se e assim por diante. Por exemplo, a saudade é a intensificação do apetite confrontado com um objeto distante para superar a distância ou outros obstáculos. O luto é a tensão da perda ou a falta de aceitação da ausência do objeto no campo para nos retrairmos e nos recuperarmos. A raiva é a destruição de obstáculos ao apetite. O despeito é um ataque contra um inimigo inevitável e esmagador para não capitularmos inteiramente. A compaixão é a evitação ou a anulação de nossa própria perda por meio do ato de ajudar o outro, etc. Na sequência de fundos e figuras, as emoções assumem o comando da força motivadora, dos anseios e dos apetites. Mas a motivação que ficou definida por sua referência objetiva é por isso mais intensa. No entanto, as emoções, por sua vez, exceto em ajustamentos muito simples, desistem de sua força motivacional em prol dos sentimentos ainda mais intensos e mais definidos. As virtudes e vícios postos em prática, por exemplo, a coragem, a teimosia, a determinação, etc., que impelem orientações e manipulações mais complicadas, particularmente quando são deliberadas. Nessa transição, mais uma vez, podemos observar que nos nutrimos tanto de uma parte maior do organismo, as virtudes e os vícios são hábitos, quanto de uma parte maior do ambiente. Vamos dizer mais algumas palavras sobre as emoções. É óbvio que as emoções não são impulsos embaralhados ou rudimentares, mas estruturas funcionais nitidamente diferenciadas. Se uma pessoa tem emoções grosseiras, é porque sua experiência como um todo é grosseira. Entretanto, as palavras do dicionário para as emoções são grosseiras e poucas. Para expressar as emoções sentidas em experiências sensitivas, exigem-se nuances e reticências e muita referência objetiva. As obras de arte plástica e musical são uma linguagem pura das emoções, elaboradas até se tornarem declarações de convicção. As emoções são meios de cognição. Longe de serem obstáculos ao pensamento, são produções únicas do estado do campo organismo/ambiente e não têm substituto. São a maneira pela qual nos tornamos conscientes da adequação de nossas preocupações, a maneira como o mundo é para nós. Como cognições, são falíveis, mas são corrigíveis, não considerando-as improcedentes, mas testando-as para ver se podem transformar-se em sentimentos mais consolidados que acompanham a orientação deliberada, por exemplo, avançar do entusiasmo da descoberta para a convicção ou da luxúria para o amor. Finalmente, em psicoterapia, o treinamento das emoções, vemos que somente um método unitário combinado tem alguma utilidade. Devemos nos concentrar tanto no mundo dos objetos, relações interpessoais, fantasia, memória, etc., quanto na liberação da mobilidade corporal e do apetite, como também na estrutura do terceiro elemento, a emoção do self.
7. Excitamento e ansiedade. O excitamento persiste e aumenta por meio da sequência do ajustamento criativo e é mais intenso no contato final. Isto se dá mesmo se obstáculos e conflitos perdidos impedirem o final. Mas em semelhante caso, o excitamento torna-se espetacularmente disruptivo para o próprio self organizador. A raiva se transforma em furor, a mágoa e exaustão e talvez alucinação. Sonho acordado com vitória, vingança e gratificação. Estas são funções de emergência para aliviar a tensão e capacitar-nos a começar de novo na próxima vez, já que, naturalmente, a necessidade fisiológica e sua excitação ainda estão inacabadas. Esse processo de frustração total e explosão ilimitada não é doentio, mas não é desnecessário dizê-lo a despeito da opinião de muitos pais útil para aprender alguma coisa, pois o self está dilacerado e não restou nada para ser assimilado. Entretanto, suponha agora que o excitamento foi interrompido. Prestemos atenção à respiração mais intensa, que é um fator em todos os excitamentos. O excitamento é interrompido, a respiração está contida. Isto é ansiedade. O caso mais nítido de ansiedade saudável é o pavor, o sufocamento do sentimento e do movimento nos quais estamos plenamente envolvidos para enfrentar um perigo repentino. É muito provável que essa situação seja traumática, como pode-se ver ao contrastá-la com o medo usual. No medo, o objeto perigoso está previsto. Somos deliberados e defensivos com relação a ele. Portanto, quando é necessário se retirar porque o perigo é demasiado grande, a aproximação com o ambiente ainda está aberta. E mais tarde, com o aumento do conhecimento e da força, será possível confrontar o perigo novamente e evitá-lo ou aniquilá-lo. No pavor, a dor e a ameaça prenunciadas assomam de repente e de maneira esmagadora, e a resposta é isolar o ambiente, isto é, fingir-se de morto e retirar-se para dentro da própria pele. A ansiedade, o excitamento que foi de modo repentino represado muscularmente, continua a vibrar por muito tempo, até que possamos respirar livremente de novo. Uma sociedade antissexual está projetada para produzir essa situação traumática com frequência e eficiência máximas entre seus filhos. Já que a sexualidade é dissimulada e elas querem naturalmente exibi-la, as crianças se envolvem onde existe a maior probabilidade de serem surpreendidas. E quando são surpreendidas, a punição não tem qualquer relação com nada em sua experiência de causas e efeitos, e, portanto, poderá muito bem ser uma punição capital. Semelhante sociedade é uma armadilha planejada com muito cuidado. Naturalmente, a respiração pode ser interrompida e causar ansiedade de outras maneiras, além de pelo pavor. Geralmente o pavor e as outras maneiras cooperam. Freud destacou o coito interrompido, interromper o clímax do contato, como uma causa especial de ansiedade primária, neurose real, com sintomas neurastênicos. A interrupção pela punição do excitamento agressivo, da etapa de conflito ou do ataque de raiva parece ser uma causa provável da resignação e da autoconquista. A evitação da luta precedente como não valendo a pena. Ou o excitamento pode ser interrompido ainda mais cedo, na etapa de perceber um objeto no ambiente. E isto levaria às projeções. Discutiremos os diferentes tipos de interrupções no capítulo 15. O pavor e a ansiedade ocorrem em qualquer etapa do processo de contatar a interrupção. E o efeito é tornar-se cauteloso com relação ao próprio apetite original e controlá-lo desviando a atenção, distraindo o interesse com outras coisas, prendendo a respiração, rangendo os dentes, retesando os músculos abdominais, retraindo a pelve, contraindo o reto, etc. O anseio ou apetite reaparece de qualquer modo, mas agora, muscularmente restrito, é doloroso porque os anseios e os apetites tendem a ser expansivos, externalizados. Isto é, há agora uma mudança na sequência na qual o corpo serviu de fundo decrescente para o self em desenvolvimento. Agora o corpo é a figura. E o self, em sua estrutura do ego, motoricamente ativo e deliberado, é o fundo. Esse processo ainda é de todo consciente. É uma tentativa de ajustamento criativo, trabalhando no corpo em lugar de trabalhar no ambiente. Contudo, se persistir nessa supressão deliberada, haverá provavelmente repressão, a deliberação inconsciente. A natureza da repressão será o assunto do capítulo 14. 8. Identificando e alienando. Primeiro, o conflito. Atividade de contatar. Podemos agora definir a função do ego. Identificar, alienar e determinar as fronteiras ou o contexto.
Aceitar um impulso como sendo nosso significa, em seguida, tê-lo como parte do fundo onde se desenvolverá a próxima figura. Isto é o que Freud queria dizer com o ego é parte do id. Semelhante processo de identificação é muitas vezes deliberado, e o ego funcionará bem em suas orientações e manipulações se estiver identificado com fundos que desenvolverão de fato boas figuras, desde que os fundos tenham energia e plausibilidade. Assim, Freud diz que o ego como parte do id é forte, o ego isolado do id é fraco. Percorramos o processo mais uma vez. No processo, o fundo e a figura são polos. Uma figura só pode ser experienciada contra o seu fundo, e sem sua figura, um fundo é simplesmente parte de uma figura maior e vaga. Mas a relação entre fundo e figura, na criatividade, é uma relação dinâmica e de troca. O excitamento crescente flui do fundo em direção à figura cada vez mais nitidamente definida. Isto, repetindo, não significa meramente catechar a figura, porque parte da energia provém do fundo ambiental, conforme deve ser, já que é somente a energia nova que pode completar uma situação inacabada. A energia é liberada para a formação da figura quando as partes caóticas ambientais se defrontam com uma excitação instintual, definindo-a e transformando-a, e são elas mesmas destruídas e transformadas. O excitamento crescente é a superação progressiva do fundo. Na etapa da emoção, o fundo-corpo diminui e as possibilidades ambientais avolumam-se. Em seguida, delimitamos o ambiente e nos apropriamos dele de modo deliberado como sendo nosso. Finalmente, relaxa-se a deliberação, o sentimento de ego ativo desaparece e há, por alguns momentos, apenas a figura e o sentimento de espontaneidade, com o fundo vazio. Entretanto, falamos de aceitação de alguma coisa somente quando há uma tendência a rejeitá-la. Quando o processo de identificação com um impulso, um objeto ou um meio é espontâneo e óbvio, como na fascinação, ou quando se emprega uma habilidade especializada e quando tudo mais está fora de cogitação, não há sentido em diferenciar self e de ego. O que é aceito pelo ego é um conflito consciente e o exercício da agressão. O conflito é uma perturbação da homogeneidade do fundo e impede a emergência de uma figura seguinte, nítida e vívida. Os excitamentos conflitantes sempre tornam dominantes figuras alternativas. A tentativa de unificar uma única figura quando o fundo está movimentado para prosseguir e chegar a uma solução fácil, isto é, escolher um dos rivais e excluir os restantes, ou escolher um compromisso inautêntico e tornar essa escolha o fundo de uma atividade em prosseguimento. Semelhante tentativa deverá resultar numa gestalt débil, à qual faltará energia. Ao contrário, se o escolhido for o próprio conflito, então a figura será excitante e cheia de energia, mas estará cheia de destruição e sofrimento. Todo conflito é fundamentalmente um conflito nas premissas da ação, um conflito entre necessidades, desejos, fascínios, imagens de si próprio, objetivos alucinados. E a função do self é atravessar esse conflito, sofrer perdas, mudar e alterar o que está dado. Quando as premissas estão equilibradas, raras vezes existe um conflito genuíno na escolha de objetos, recursos ou programas de ação de primeiro plano. De preferência, encontra-se ou inventa-se simultaneamente algo melhor do que qualquer das alternativas. Não se observa com frequência o caso do asno de Buridan, que, com um apetite único, morreu de fome em meio a 2 objetos plausíveis. Quando há uma indiferença genuína dos objetos vários biscoitos semelhantes num prato, o apetite forma sem demora a gestalt de escolher um espécime de uma classe, a própria indiferença tornando-se uma qualidade positiva. Um conflito intenso em primeiro plano é um sinal de que o conflito verdadeiro, no plano de fundo, está alienado ou oculto, por exemplo, na dúvida obsessiva. Pode estar oculto um desejo de não obter nada em absoluto ou de ser dilacerado em 2. Desse ponto de vista, vamos ponderar mais uma vez sobre o significado da proposição excitar o conflito debilita o self e o método terapêutico de enfrentar semelhante perigo. A fonte do perigo é que uma grande parte do self já está, ao que tudo indica, investida em alguma figura fraca, tendo sido feita anteriormente uma escolha inautêntica. Se uma nova excitação proveniente do fundo alienado for aceita, o conflito destruirá esse self fraco. O self perderá a organização tal como a tem. Desse modo, diz-se, despreze a nova excitação. Mas na realidade, o self está investido na figura fraca só em aparência, porque o self não é a figura que ele cria,
mas o processo de criar a figura, isto é, o self é a relação dinâmica entre fundo e figura. Portanto, o método terapêutico que só pode fortalecer o self é insistir em relacionar a figura fraca de primeiro plano, por exemplo, o conceito que alguém tem de si próprio, com seu fundo, trazer o fundo mais plenamente para a awareness. Suponha, por exemplo, que o primeiro plano seja uma racionalização verbal a qual se está apegado. A questão terapêutica deve ser não se a proposição é verdadeira ou falsa, estabelecendo desse modo um conflito de objetos, mas qual é o motivo desse emprego de palavras? Importamo-nos realmente se é ou não verdadeira? Ou trata-se de uma manipulação? De quem? É um ataque? Contra quem? É uma pacificação? Um ocultamento? De quê e de quem? A necessidade desse método é óbvia se considerarmos que ocorre de muitas racionalizações, particularmente as de pessoas inteligentes, serem proposições verdadeiras e ainda assim serem racionalizações. Atacar qualquer proposição leva a uma altercação sem fim. E existe a probabilidade de os pacientes estarem tão bem informados ou não quanto os terapeutas. Mas quando a figura é relacionada a seu motivo, novas excitações surgem, de repente, tanto do organismo quanto do passado e de coisas novas percebidas no ambiente. As figuras fracas perdem o interesse e tornam-se confusas. O self perde sua segurança e sofre. Entretanto, esse sofrimento não é um debilitamento do self, mas um doloroso excitamento de transição da criatividade. É o inverso da ansiedade. Esse sofrimento é doloroso e compreende a respiração mais profunda do parto. A ansiedade é desagradável, estática e sem fôlego. Um conflito de premissas é acompanhado de destruição e sofrimento. Um conflito falso de objetos, recursos ou ideias se congela num dilema acompanhado de ansiedade. O propósito do conflito falso é interromper o excitamento. A ansiedade na qualidade de emoção é o pavor de nossa própria ousadia. 9. Identificando e alienando. 2. Segurança. A timidez em ser criativo tem duas fontes. A dor do próprio excitamento crescente, originalmente o medo do instinto, e o medo de rejeitar ou de ser rejeitado, de destruir, produzir mudanças. Esses dois agravam-se mutuamente e, no fundo, são a mesma coisa. Ao contrário, uma impressão de segurança é proporcionada pelo apego ao status quo, aos ajustamentos que obtivemos no passado. O novo excitamento ameaça abalar essa segurança, desmantelando-a. O que temos de entender é que não existe algo como uma segurança verdadeira, porque nesse caso o self seria uma fixidez. Quando não há um medo irracional, não surge o problema de se estamos ou não seguros, mas nos encarregamos do problema, confrontando-o. Uma impressão de segurança é um sinal de fraqueza. A pessoa que a sente está sempre esperando pela refutação dessa impressão. A energia do apego ferrenho ao status quo provém das situações inacabadas que ainda tendem a se completar, as quais se contrapõem à agressão voltada contra si mesmo por parte das identificações alheias introjetadas após derrotas prévias. Esse agarramento proporciona, até certo ponto, um sentimento de solidez, estabilidade, poder, autocontrole e segurança. Enquanto isso, na realidade, o self tem pouca energia expansiva para usar. A pessoa segura está empregando suas faculdades numa luta segura e sem surpresas com suas identificações inassimiladas. A luta prossegue e excita os sentimentos porque a situação que está inacabada se repete, mas se trata de um sentimento seguro porque nada novo surgirá e já se sofreu a derrota. Semelhante luta é também segura. Não pode ser concluída porque o organismo continua produzindo a necessidade. Mas a agressão não se voltará para o ambiente onde uma solução poderia ser encontrada. Além disso, se for uma boa identificação social, muitas vezes é possível encontrar muitos problemas reais e ilusoriamente semelhantes, os quais podem ser solucionados de acordo com o mesmo modelo da derrota passada. Pode-se enfrentar a realidade aparentemente com muita facilidade, sem aprender nada, sem passar por nada novo, nem fazer qualquer mudança. Tudo o que se faz necessário é evitar qualquer situação real que seja interessante ou arriscada, desviar a atenção de qualquer coisa em nossas ocupações que torne hoje diferente de ontem. E isto pode ser realizado convenientemente denominando o novo de não realístico. Desse modo, por uma bela economia, precisamente uma derrota aceita serve para proporcionar uma sensação de força e adequação. Na linguagem popular, isto se chama fazer um ajustamento adequado. As únicas coisas que faltam são o excitamento, o crescimento e o sentimento de estar vivo.
Mas onde o self tem força da qual se alimentar, é onde justamente não há nenhuma sensação de segurança. Há talvez uma sensação de prontidão, a aceitação do excitamento, um certo otimismo bobo sobre a possibilidade de mudança da realidade, e uma lembrança habitual de que o organismo se regula a si mesmo e, no fim, não se desgasta ou explode. Essa prontidão talvez seja o que os teólogos chamam de fé. A resposta à pergunta, você pode fazê-lo? Só pode ser, é interessante. Um sentimento de adequação e força se desenvolve à medida que o problema específico é enfrentado, gera sua própria estrutura, encontram-se nele novas possibilidades e as coisas se ajustam de maneira surpreendente.